Gente, saúde renal para todos. Cuidar dos vulneráveis e estar preparado para os desafios inesperados. Esse é o tema do Dia Mundial do Rim, celebrado sabe quando? Hoje, dia 9 de março. E além de evitar doenças como pedra nos rins e falência renal, o cuidado com os rins garante uma melhor qualidade de vida e um funcionamento mais eficaz do restante do nosso corpo. Mas para explicar tudo isso para mim e para você, nós vamos com muito carinho, né? A gente sabe que esse órgão é muito importante, por isso que convidamos um médico especialista em urologia, o Dr. Pedro Dias Soares, que vai entrar na nossa salinha da fé. Doutor Pedro, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Frei. Que Deus Muito abençoe, obrigado. bem-vindo. Primeira vez no programa? Primeira vez. A primeira de tantas, né, doutor? Sim. Doutor, então hoje é o Dia Mundial do Rim. Exatamente. Hoje foi muito bom, né? Logo no dia 9 Pois é, vamos de sentar, março. doutor, por favor. Dá licença. E hoje a gente comemora esse dia tão importante, né? Para chamar a atenção para esse órgão tão importante. E essa campanha iniciou mais ou menos em 2003, né, dentro da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e isso veio depois para 2006, para a população geral. Okay. E a gente abusa um pouquinho desse tema, né, nas outras especialidades para justamente trazer o foco para esse órgão tão importante que são os nossos rins, né? Que maravilha, gente. O doutor Pedro já está aqui. O tema de hoje, então, nós queremos cuidar dos nossos rins. Mas para cuidar dos nossos rins, a gente precisa entender qual é a função dos rins, por que ele é tão importante, por que são... a gente tem dois, né? Dois, e Deus, quando nos deu dois, é porque tinha uma razão de ser. Doutor Pedro, então, o que é o rim e por que ele é tão importante, doutor? Perfeito. O rim é um órgão que tem a função de filtrar o nosso sangue, né? Ele joga... Filtrar. Ele joga as impurezas fora, né? E através da nossa urina, né? Obviamente. A impureza vai para a urina? Vai para a urina e a urina joga tudo isso fora, né? Por isso que é importante a questão da hidratação, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. E muitas vezes a gente foge um pouco disso, né? Mas ele tem essa função de filtração, de controle, de eliminação de impurezas, controle de uma série de substâncias que podem estar circulando lá, para que isso não se acumule e gere problema para o nosso organismo. E curiosamente a gente fala muito da questão da filtração renal, mas o rim tem outras funções também, até questões hormonais. Existe um hormônio chamado eritropoetina, que é produzido pelo rim e está relacionado à produção dos glóbulos vermelhos. Ok. É muito interessante isso. Existe um hormônio produzido também que, na verdade, não é produzido, mas está relacionado ao rim, que é a renina, que também faz relacionado ao controle da pressão arterial nossa, que é a vitamina D também, o processo de produção dela passa pelo rim. Então a gente vê que é um órgão... Quando a gente fala assim, ouve assim, glândulas suprarrenais, o que é isso? Perfeito. As glândulas suprarrenais são duas glândulas, normalmente uma de cada lado, né? E ela fica superiormente ali ao rim, acima do rim. Ela tem uma forma piramidal e ela é responsável pela produção de alguns hormônios. Ela não está diretamente relacionada ao rim, tá? Mas ela se posiciona acima do rim e tem uma função de produção hormonal muito importante no nosso organismo. Então, doutor, é todo o sangue que vai circulando no nosso sistema circulatório, sangue, artéria, veia, etc. Todo o sangue que a gente está movimentando 24 horas, ele passa pelo rim quantas vezes? Ah, muitas vezes. Por dia? Por dia, várias vezes. É um processo contínuo, né? E o rim tem essa capacidade, dentro do rim tem uma série de células específicas, que são os néfrons, que eles são responsáveis por essa filtração. E essas impurezas caem em alguns canalículos, uns pequenos caninhos, e eles vão se convergindo, se juntando, se tornando caninhos maiores. Impureza do quê? Como é que a gente está colocando coisa impura no rim? Através da nossa alimentação, restos metabólicos, de algumas reações do nosso organismo, tudo isso gera uma sujeira que precisa ser eliminada. E o rim identifica? O rim identifica. E a gente está falando de ureia, está falando de ácido úrico, de uma série de outras impurezas, alguns eletrólitos, né, sódio, potássio, também pode estar relacionado a esse mecanismo. Ele filtra e joga para a urina, fora. A gente vai eliminando. Perfeitamente. E isso ele faz 24 horas? Não para de trabalhar, de dia, de noite. Muitos pacientes falam, doutor, mas eu estou levantando muitas vezes à noite para urinar, mas ele está tomando muita água e o rim não sabe que é de noite. Né? E quando ele é estimulado a trabalhar, ele mantém essa função continuamente
independente da hora do dia. Doutor, a gente vai falar de cálculo renal, pedra no rim, a gente vai falar, calma, calma. Se você, olha, como estamos ao vivo, se você tem a sua pergunta, hoje é rim, minha gente, é pedra no rim, cálculo renal, né? E a gente já vai falar, assim, já vamos, inclusive tem até uma ilustração para mostrar para você, daqui um pouquinho a gente mostra. Agora, o doutor, então, ele filtra, quando é que a gente não ajuda o nosso rim? Quando a gente deixa de tomar água. Uau! Eu costumo dizer que o rim ele é um órgão que trabalha afogado. Afogado. Quanto mais água, obviamente, algumas condições específicas a gente precisa restringir esse volume, principalmente quando o rim não funciona adequadamente, mas na população geral, numa situação normal, hidratar bem para ele trabalhar bem. Ele trabalha solto, tranquilo e joga tudo fora sem ser sobrecarregado. Por isso que é importante tomar água e hidratar, porque está ajudando o rim, doutor. Perfeitamente. A gente tem... Ajuda o corpo, mas principalmente o rim. Você falou uma coisa muito importante, Frei, que todas as reações metabólicas envolvem a água, né? Assim, na função intestinal, por exemplo, a função renal, pele, enfim. Trabalhando dessa forma, né, a gente deixa de sobrecarregar esse rim. E tem outras medidas importantes também. A gente fala da questão do sal da dieta, é uma coisa muito importante, que eu sempre encorajo o paciente a diminuir o sódio da dieta, a proteína animal, principalmente carne vermelha. Você Aquele salzinho da batatinha, doutor, nem pensar. Da batatinha, nem pensar, da pipoca. Aqueles enlatados, embutidos, industrializados em geral. Refrigerante, um grande vilão para nós. Sódio, exatamente. Agora, o doutor, é verdade, eu vou colocar a teoria, o doutor confirma. Vamos lá. Como a gente não toma muita água, né? E deveria tomar de 2 a 3 litros. Perfeito. É excelente. isso, doutor? É isso aí. Então tá, isso já fiz lição de casa. Por exemplo, quando a gente não toma muita água, o rim, que é um órgão inteligente, ele vai reter um pouco de água aqui, ele vai roubar, pegar para... Nessa concentração de água, é onde que ele começa a cristalizar, doutor, assim. Muito bom. Isso é um reservatório. Eu fiz a lição de casa, doutor? Fez a lição de casa, exatamente. Na atitude de jogar essas impurezas fora, né, a gente produz muitos cristais. São pequenos cristais milimétricos. Tá. Se a pessoa tem uma hidratação adequada, ela tem a capacidade de evitar que esses cristais se aglutinem, né, e aí, dessa forma, evita a formação dos cálculos. O contrário, aquela pessoa que toma pouca água, esses cristais têm essa capacidade de se unir. Eles trabalham com cargas diferentes. Entendi. E eles se juntam com muita facilidade. E aí entra a questão genética, entra a questão comportamental, né? Esse paciente que toma pouca água e come muito sódio, por exemplo. E esses cristais se aglutinando formam as famosas pedras do rim. Eu fico imaginando que o doutor vai falar sobre diabetes, colesterol, então presta atenção. Doutor, chegou pergunta aqui. O Carlos Ribeiro, de Itanhandu, Minas Gerais. Boa noite, Carlos. Deus te abençoe. Bem-vindo, Carlos. Frei, tenho 67 anos, sempre bebo muita água, mas mesmo assim descobri que estou com pedra nos rins. Isso é possível, doutor? Pergunta o nosso amigo Carlos. Carlos, boa noite. É possível sim. Tá? A questão da hidratação não impede que a pessoa forme o cálculo renal. Muitas vezes isso minimiza, a gente consegue minimizar a formação, mas às vezes a carga genética é tão intensa, tão forte, que o organismo dele trabalha... Então tem um fator genético que colabora e muito. Muito importante, é um dos principais. Entendi. E aí, mesmo com uma hidratação satisfatória, e uma forma da gente medir isso é através da coloração da nossa urina, né? Se a urina está muito amarelo, um amarelo mais concentrado, uma cor alaranjada, é sinal que está faltando água. O ideal é ela estar mais um amarelo claro, transparente. Quer dizer, pode ser amarelada de manhã, nos primeiros jatos ali, mas durante o dia tem que estar mais clarinha, porque eu estou tomando água. Exatamente, Frei. À noite, como a gente teoricamente não toma água, ela vai concentrar mais. Então, essa primeira urina da manhã não é parâmetro para a hidratação, mas ao longo do dia ela tem que clarear. Tem que clarear. E mesmo pacientes bem hidratados têm chance sim de formar cálculo renal. Agora, se bem hidratado ainda tem cálculo renal, imagina não hidratado. Exatamente. Isso tem esse fator genético, né? Exatamente. Nós temos uma ilustração, diretora, temos uma ilustração de um cálculo renal. Vamos mostrar assim, para a gente mostrar também com muito carinho. Gente, hoje o assunto é, olha só... Exatamente o que o senhor falou, Frei. Aí são aqueles microcristais, né, que vão sendo eliminados pela urina. Essa parte mais amarelinha e amarronzada é onde recebe a urina, que são os cálices renais. E eles convergem num único cano, que é o ureter, que desce em direção à bexiga, levando a urina. Ureter. E ali o senhor vê que ocorre essa aglutinação
né, desses microcristais e eventualmente formam os cálculos. Pode obstruir, doutor? Pode sim. E em se obstruindo, o que acontece? Dor. Muita dor. O sintoma principal desses pacientes é a cólica renal, a famosa cólica renal, porque classificam ela como uma das piores dores, né, que a gente tem aí das nossas patologias. E para nós urologistas é o dia a dia, né? A gente fica muito confortável porque nós, assim, é muito interessante abrir um parêntese da diferença do urologista para o nefrologista, né? Nós, urologistas, botamos a mão na massa, a gente faz a parte cirúrgica, nós somos cirurgiões de formação. O nefrologista cuida mais da parte clínica, seria mais ou menos o cardiologista para o cirurgião cardíaco em relação ao coração, né? Então, nesses casos do cálculo renal que eventualmente gera sintoma e obstrui o ureter e muitas vezes gera uma insuficiência renal, porque aquele rim está querendo produzir a urina, fazer essa urina descer em direção à bexiga e não consegue porque está obstruído, a gente entra em tratamento cirúrgico, a gente consegue resolver isso muitas vezes. Gente, o que alimenta um rim, né? O que alimenta um rim? Ele vive do quê? Do sangue que ele recebe? Exatamente. Do que dá vida ao rim? E quando essa pedrinha, doutor, começa assim a se locomover, que está lá e começa a descer pela força da gravidade, doutor? Perfeito. A gente tem um mecanismo de vascularização, o sangue chega ao rim, né? Posso usar um modelinho aqui? Doutor, pelo amor de Deus, doutor. Vamos o senhor lá, que comanda aqui o ficar programa. Um pouco mais didático aqui. Né? Nós temos aqui uma artéria, uma veia renal, o sangue chega no rim através da artéria. Perfeito. Aqui nós temos a suprarrenal, que o senhor perguntou. Tá? E esse sangue que chega através da artéria, ele vasculariza todo o tecido renal. Tá? Que dá vida ao rim. Que dá vida ao rim. Né? E o sangue trabalha aqui, ele pega todas essas impurezas e sai através da veia renal. Aqui tem o sistema dos cálices renais, que é onde a urina produzida aqui pela parte carnosa, o parênquima renal, é jogado e por aqui ele desce através do ureter em direção à bexiga. A bexiga. Né? E aí, aqui normalmente são formados cálculos que podem muitas vezes ficar nessa região, não gerando nenhum problema específico. Aí melhorou. Ele fica bem no meio aí, doutor. Exato. E aí, quando desce, o diâmetro nessa região aqui, tá, ele é um pouco mais estreito, né? Então pode gerar essa obstrução. Doutor, uma vez eu estava lendo isso que parece uma caneta, é isso? Mais ou menos o diâmetro de uma caneta. Mas a caneta por fora ou onde está a tinta? A parte, na verdade, não, a caneta por fora. Por fora. Em torno de uns 5 milímetros, 6 milímetros no máximo, né? Mas gira em torno de 4, 5 milímetros. Esse é o ureter? Esse é o ureter. É um óleo de mais ou menos, aí, um segmento de mais ou menos uns 25 a 30 centímetros. Vai até a bexiga. Ele desemboca na bexiga e na bexiga a urina é acumulada e quando a gente vai urinar... Né, aí vai para a uretra. Exatamente. A urina sai da bexiga através da uretra. E chega na bexiga através do ureter. Ok. A gente vai aprendendo a terminologia, viu, gente? Mais perguntas chegando aqui pelo nosso WhatsApp. A nossa amiga Creuza Vieira, de São Paulo, capital. Dona Creuza, boa noite. Bem-vinda ao Saúde e Fé, dona Creuza. Os problemas renais podem ser hereditários? Minha mãe e minha avó já tiveram. Devo me preocupar? Se sim, o que posso fazer para evitar? Pergunta a nossa amiga Creuza, doutor. Perfeito. Creuza, muito boa noite, obrigado pela pergunta. Os problemas renais podem sim ser hereditários, né? Muitas doenças renais relacionadas a tumores renais, propriamente o cálculo renal. Existem doenças hereditárias muito prevalentes na nossa sociedade, são muito frequentes. Então, assim, a melhor forma de evitar, né, como nós dissemos agora, a questão da hidratação, obviamente, mas estar com os exames em dia. Os exames para você fazer qualquer diagnóstico de doença renal são muito simples. Né? Basta um exame de sangue, eventualmente um exame de imagem, uma tomografia, um ultrassom. Algumas vezes um exame de urina, você consegue fazer uma análise muito importante, muito bem feita e fazer diagnóstico precoce para instituir um tratamento precoce para a gente conseguir dar mais qualidade e fazer com que a coisa funcione muito bem. Ok, respondida a Creuza, e como é boa a gente participar, a gente perguntar, vamos voltar para a pedrinha de novo, doutor. Vamos voltar para a pedrinha de novo, ok? Ela está descendo pelo ureter, perfeito, mas ela não desce redondinha. Quando os cristais começam a se acumular, ele fica redondinho ou ele fica pontiagudo, que quando vai descer, ele já vem rasgando tudo, doutor? Existem várias formas, vários formatos de cálculo renal, né? Em geral, eles são irregulares. Isso, quando nós fazemos uma cirurgia, quando a gente chega a esse cálculo, a gente consegue ver isso numa televisão. Normalmente as cirurgias, hoje em dia, são procedimentos endoscópicos, né? A gente não faz mais corte hoje em dia para tratar cálculo renal. Então, no acesso, a gente percebe a irregularidade dele e isso dificulta a descida dele.
né? A parte interna desse caninho... É aí que é a dor, doutor? Aí que é a dor. Na verdade, a dor é gerada pela obstrução. Tá. A obstrução gera uma dilatação renal e aí gera esse estímulo doloroso. Muitas vezes a gente chega nesse ureter e a parte interna do ureter, do caninho, ele lembra muito essa mucosa da boca, né? Como qualquer outra mucosa do organismo. Sim. E a presença desse cálculo nessa região, ele machuca, edemacia e dificulta a descida desse cálculo. Né? Olha só, aí, chegou a pergunta nossa pelo nosso Instagram aqui. Já tive cálculos, posso voltar a ter uma vez que teve, nunca mais, doutor? Pode voltar sim. A recorrência, né, desses cálculos renais em torno de 5 anos, 50% dos pacientes voltam a ter cólica renal ou algum episódio relacionado a cálculo renal. Isso a gente extrapolando para 9, 10 anos, né, pode chegar a 70%, 80%. Então doutor, pode voltar a ter sim. E de repente assim, a famosa pedrinha, ok, ela não era tão grande, ela chegou lá na bexiga, ela está nadando na bexiga. A própria urina, que é um ácido potente, eu imagino assim, ela tem essa capacidade de destruí-la, de fazê-la fragmentada, para depois, na hora que passar pela uretra, já sair mais de mansinho, doutor? É interessante a pergunta, Frei, porque assim, uma vez chegando à bexiga, o diâmetro do cano que ela passou para chegar é mais estreito do que a saída. Ou seja, se ela chegou na bexiga, a chance dela sair é enorme, né? Mas pode machucar também a saída? Pode machucar a saída, principalmente em homens que têm a uretra mais comprida, né? Já cansei de chegar no pronto-socorro para atender um cálculo renal e o cálculo estar na uretra, bem na saída, né? Às vezes precisa de procedimento cirúrgico também, inclusive. A própria urina, o ácido da urina não tem essa capacidade de quebrar, de fragmentar? Não. Existe um tipo de cálculo que através de medidas clínicas, né, um tipo principal de cálculo que através de medidas clínicas a gente consegue que ele dissolva, que é o de ácido úrico. Entendi. A gente tem uma medida de alcalinização urinária, né, através de bicarbonato, uma série de medicações relacionadas a isso. Você, alterando o pH urinário, você consegue que esse cálculo dissolva. E esses pacientes que formam cálculo de ácido úrico, normalmente tem uma questão alimentar muito importante, que às vezes come muita carne, bebida alcoólica pode influenciar, cerveja, por aí. E aí você fazendo esse controle alimentar, controle comportamental, e muitas vezes entra um nefrologista na jogada, entra um nutricionista na jogada, então com medidas clínicas você consegue. Mas essa porcentagem é muito pequena em relação ao total de cálculos renais, né? Os mais comuns são de oxalato de cálcio, que vale em torno de 70% a 80%, não dissolvem. É só através de tratamento cirúrgico com fragmentação, né? Que pode ser endoscópica. Existe um tratamento que é a litotripsia extracorpórea, que é uma máquina que manda ondas para fragmentar. Hoje em dia, eu observo que tem caído até em desuso, porque os procedimentos endoscópicos são tão bons, são eficazes. A questão do laser para fragmentação torna essa fragmentação tão fácil. E aí, com isso, a gente consegue resolver o problema de uma forma... O paciente, às vezes, interna de manhã, você faz a cirurgia, à tarde ele está em casa tomando café. Que maravilha. Sem problemas. Bom, dizem que é uma dor terrível, né? Quem já passou por isso sabe do que... Opa! Acordou o telefone 0300 210 1210. Alô, boa noite! Boa noite. Dona Odete, boa noite. Bem-vinda, Dona Odete. Um beijo para a senhora. Obrigada, Fri. Fala da onde, querida? Eu falo de Valinho, São Paulo. De Valinho, seja muito bem-vinda. Dona Odete está acompanhando Saúde e Fé, está interessada muito no tema. O doutor Pedro está aqui, o médico está ao vivo entrando na sua casa. Qual é a sua pergunta? A minha pergunta é essa. Eu tenho 87 anos e eu tenho excesso de potássio, 6,2. Porque eu tomei muito anti-inflamatório. Então eu quero saber do doutor qual o perigo, porque eu já estou fazendo um regime alimentar das substâncias que contém potássio, eu não estou me alimentando. Mas eu quero saber qual o perigo que tem o potássio nessa idade e o que eu devo fazer, se só o regime é o suficiente. Muito bem, dona Odete, que pergunta inteligentíssima, muito obrigado. Fez a pergunta e vai ouvir aí em Valinhos, no conforto da sua casa. Um beijo para a senhora, viu? Dona Odete, 86, 87 anos, enfim, potássio demais no organismo. E aí, doutor? A Dona Odete levantou um tema, boa noite, Dona Odete, prazer falar com a senhora. Ela levantou um tema muito interessante que é o uso excessivo de anti-inflamatórios.
A gente costuma ver pacientes com dores crônicas, principalmente pacientes com dores de coluna ou outras patologias dolorosas que abusam do uso de anti-inflamatório, e ele é conhecido por sobrecarregar, sim, o rim. E quando isso vai por longos anos, ele pode sim gerar um certo grau de insuficiência renal. E a insuficiência renal, como nós dissemos, a função do rim se é filtrar, se é limpar, se ele está insuficiente, pode haver o acúmulo de algumas substâncias, dentre elas o potássio, que ela comentou. Entendi. E o potássio é um eletrólito perigosíssimo em níveis muito elevados, pode levar até insuficiência... É o que tem na banana, doutor? É o que tem na banana, é o que tem na banana, muito bom. Pode levar até alterações como arritmia cardíaca e alterações graves. Então, o mais importante, dona Odete, é a senhora estar com os exames em dia, né? Se houver já... Está fazendo dieta. Perfeito, perfeito, dieta. E normalmente o nefrologista tem essa capacidade de orientar bem essa dieta para evitar alimentos que têm muito potássio, por exemplo, a banana. Okay. Né? Algumas vezes eu já vi, inclusive em internação hospitalar, que esses pacientes abusaram de algum tipo específico. E como você faz dosagens muitas vezes diárias dessas substâncias, a gente observou um aumento repentino, né? Então, o controle alimentar, como ela fez muito bem, existem medicações específicas para baixar níveis excessivos de potássio, mas isso, com certeza, sob supervisão médica, um acompanhamento adequado aí. Doutor, Deus foi tão sábio que nos deu 2, né? Nós temos 2 rins, assim. É porque ele já sabia que a gente ia abusar, ele já sabia que a gente não ia cuidar direito, ele já sabia que a gente não ia tomar água suficiente, então ele já colocou 2, porque se um começa a falhar, o outro trabalha. A gente pode viver com um só? Como é que é, doutor? Essa relação dupla aí. Perfeito, Frei. É uma pergunta muito interessante. Nós que somos cirurgiões, né, e muitas vezes precisamos extrair um rim por um tumor, ou aquele paciente Que tamanho que tem um rim? É desse tamanho aí? É mais ou menos isso aqui. O rim tem em torno aí de 12 centímetros, de 10 a 12 centímetros em média. Okay. Ele é um órgão intraabdominal, mas ele fica na parte posterior do abdômen, muito próximo da coluna, lateralmente. Por isso que a pessoa reclama daqui, doutor. Exatamente, exatamente. E nessa posição ele é mais ou menos assim, não sei se eu posso direcionar para cá, mas ele tem uma posição oblíqua, né, e posterior. Tá? E aí, em geral, esses órgãos são paralelos, né? Normalmente o rim direito um pouquinho mais baixo por conta da presença do fígado, né? E com isso, nessa posição retroperitoneal, ele gera esse tipo de dor posterior. Okay. Num eventual cálculo renal. Conforme esse cálculo vai descendo, a dor vai mudando a característica. Entendi. E muitas vezes esse paciente chega para a gente no consultório e fala, ó, a minha dor está assim, está assado, eu já sei até mais ou menos aonde está a altura. E como o senhor perguntou em relação à questão de ser um órgão duplo, né? Essa extração de um órgão, por diversos motivos, muitas vezes não prejudica a vida desse paciente. O nosso corpo é tão sábio, né? Deus foi tão bom com a gente que esse rim remanescente que fica lá, ele tem a capacidade de ganhar volume, né? E compensar a ausência do outro rim. Então isso é muito interessante. Só não deixa estragar o outro, né? Só não pode estragar o outro. E esse paciente passa por cuidados específicos, um acompanhamento mais rigoroso, justamente para manter essa capacidade normal. Okay. Né? Caso ele venha desenvolver algum problema nesse rim único, para nós é atenção total, e aí o paciente pode ter um cálculo novo nesse rim, pode ter um novo tumor, e todo o nosso esforço para preservar esse órgão, senão esse paciente sem os rins teria que fazer a hemodiálise, a tão temida hemodiálise. Se tem cálculo no rim, vai ter no outro também ou não? Não necessariamente. Trabalham independentes? Independentes. E o senhor comentou da questão da duplicidade. Temos muitos pacientes que têm rim único de nascença, de nascimento. Temos não tem ideia. E não tem ideia. E às vezes numa urgência, faz um exame de imagem, por acaso chega no consultório assustado, doutor, só tem um rim. Alguns têm rim atrófico, algum problema na infância. Okay. Alguns pacientes têm uma fusão, os rins se ligam, normalmente eles são totalmente independentes, mas na formação embrionária, na barriga da mamãe lá, quando foi desenvolvendo, eles podem ter uma fusão do polo inferior, que é o rim ferradura. Às vezes eles estão do mesmo lado. Os dois do mesmo lado? Do mesmo lado. A gente fala de fusão renal, é o rim bolos. São irmãos, poxa vida. São irmãos. Às vezes ele está mal posicionado, ele pode ficar na pelve, mais baixo. Entendi. Então, volta e meia no consultório, a gente surpreende. Isso muda totalmente a sintomatologia do paciente, né, e gera uma atenção especial, mas em geral são rins funcionais, funcionam muito bem.
Minha gente, e nós vamos continuar hoje a nossa série sobre autoestima e bem-estar, que vai trazer para você dicas e informações sobre como melhorar a sua autoestima e como isso afeta a sua autoconfiança. No episódio de hoje, a esteticista Júlia Torres explica como o autocuidado pode trazer uma melhora na autoestima. Acompanhe! Oi, meu nome é Júlia e eu sou esteticista. Hoje nós vamos falar sobre o autocuidado na estética. O skincare, ele é um tipo de autocuidado. É um momento que a pessoa vai ter com ela mesma. Então, isso vai gerar uma pele saudável, com bons resultados. E isso vai gerar uma elevação na autoestima. O ideal é fazer um skincare básico para que a gente consiga fazer todos os dias. O primeiro passo seria passar um sabonete, de preferência um gel de limpeza que se adequa mais a todos os tipos de pele, tirando toda a oleosidade, que é uma reclamação muito grande no verão. O segundo passo é o tônico. O tônico facial, ele vai remover toda a sujidade que o sabonete não conseguiu tirar. E também vai preparar essa pele para um próximo cosmético. Você pode usar um hidratante ou ir direto para o protetor solar. A última etapa do skincare é o protetor solar. Ele evita o envelhecimento precoce. Vale lembrar que é essencial passar no rosto, pescoço, colo e orelha. Continue com a gente para falar sobre autoestima ao longo deste mês de março. Que maravilha, né, gente? Dicas fantásticas com a doutora Júlia. Parabéns, um beijo para você e muito obrigado por estar conosco nessa pílula da autoestima, viu? Estamos aqui hoje falando sobre os rins, o cuidado que devemos ter, minha gente. Vamos cuidar desse órgão. Ele é importante, mas também ele fica doente. E aí, doutor, quando de repente a pessoa também recebe aquela notícia que o rim ficou doente, né? Ou seja, ele fica doente quando está com pedra nos rins, o cálculo renal, mas também tem outras doenças que podem afetar. E um câncer, doutor, assim, um tumor, também pode se instalar ali? Perfeitamente. É muito interessante o senhor comentar isso logo agora no mês de março, né? Além de todos os cuidados. Tem uma cor também, não tem? Exatamente, o março vermelho, para chamar a atenção para esse tipo de doença renal que é o tumor renal. Faz parte do nosso dia a dia também dos urologistas e, em geral, tá, os procedimentos hoje em dia, a gente sempre tem uma premissa de tentar, ao máximo, preservar o rim, né? Então, muitas vezes, se você tem um tumor renal, dependendo do tamanho, da localização, né, a gente consegue, muitas vezes, extrair só o tumor, preservando o resto do órgão. Antigamente tinha aquela coisa de tirar o rim e, hoje em dia, a gente tenta poupar ao máximo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe se ele vai ter um outro problema nesse rim. E hoje em dia a gente percebe um aumento no diagnóstico dessas doenças, né? Principalmente com a melhoria, com a evolução dos exames de imagem. Eu costumo dizer que o exame padrão ouro para o rim seria a tomografia, né? A gente tem outros exames muito bons, como por exemplo o ultrassom, mas a tomografia dá muita informação e muitas vezes o paciente fazendo por outros motivos faz diagnóstico de um tumor renal que estava silencioso. Uau. Né? Para o tumor renal gerar sintoma, normalmente ele está muito avançado. Né? E o sintoma principal é sangramento urinário, muitas vezes dor lombar. Alguns pacientes chegam com a sensação de massa palpável na região do flanco, na parte lateral. Mas esses pacientes já têm doença muito avançada. A gente costuma dizer que pacientes que fazem exame e por acaso acham, né, que são os tumores incidentais, são os mais comuns hoje em dia. Tá vendo como é importante a gente fazer o exame, visitar um médico. E o telefone está tocando, 0300 210 1210. Alô, boa noite, dona Elza. Alô, dona Elza. Boa noite. Boa noite, um beijo para a senhora. Está acompanhando de onde o programa, dona Elza? De Ourinhos, estado de São Paulo. Ourinho, seja muito bem-vinda. Está acompanhando o Saúde e Fé, também lhe interessou o tema. E qual é a sua pergunta para o doutor Pedro? A pergunta é que eu não posso comer nada ácido, nem bebida, nem nada que fica dando cólica de rim. E a senhora quer saber o porquê disso tudo? Porque tudo isso. E a senhora tem algum quadro de infecção no rim também ou não?
uns tempos deu infecção nos rins. Entendi. E se eu vou, por exemplo, fruta, abacaxi, laranja, uva, essas coisas eu não... E a senhora quer saber o porquê disso tudo, né? Por que acontece? Até um tomate, se eu fazer uma salada de tomate, meus rins... Entendi. Dona Elza, melhora para a senhora e presta atenção então na resposta do doutor Pedro. Um beijo para a senhora. Dona Elza, doutor. Dona Elza de Ourinhos, né? Muito boa noite, obrigado pela pergunta. A Dona Elza perguntando, né, esse tipo de coisa mostra para nós que a questão alimentar influencia sim, inclusive na característica da urina, né? Alguns pacientes têm uma sensibilidade a determinados tipos de alimento, mudando a característica, inclusive pH urinário, podendo, né, favorecer a formação de algumas alterações, surgimento de algumas alterações. A gente fala muito de cálculo renal, falamos de tumor, mas as infecções renais, né, são quadros extremamente importantes e a gente viu que o rim é extremamente vascularizado, o sangue passa muitas vezes e qualquer quadro infeccioso pode se espalhar para o corpo com muita facilidade. Então fica esse alerta, né, do cuidado em si, né, com a parte alimentar, obviamente, e qualquer sinal de alteração específica ou qualquer sinal de que algo possa estar acontecendo, procurar, sim, um atendimento médico. Doutor, já que ele filtra o sangue e as impurezas, né, ele consegue jogar para a urina, mas ali o sangue de repente está com um vírus, o sangue de repente está com a bactéria, o sangue de repente está com um fungo circulando por ali. Pode ficar alojado tudo isso no rim, doutor? Sim, sim. Existem alguns quadros inflamatórios e infecciosos renais que levam muitas vezes à extração desse rim. Não é incomum o rim ter um abscesso, né, que é aquela formação de pus por conta de quadro infeccioso. Okay. Não é incomum, às vezes, o cálculo renal gerar uma alteração desse tipo e muitas vezes a presença de corpos estranhos, por exemplo, o cálculo renal, favorece a continuidade desses quadros de infecção. E tem paciente que muitas vezes a gente precisa, infelizmente, extrair esse rim para controlar a infecção e salvar a vida desse paciente. Por que diabetes, colesterol, isso tudo não ajuda a saúde do rim? É muito importante o senhor falar isso, Frei, porque são duas doenças crônicas, extremamente comuns, né? E a sociedade de nefrologia, a nossa sociedade de urologia, sempre alerta para o controle dessas doenças, porque de forma silenciosa elas vão comprometendo cronicamente a função desse rim. Então não é incomum aí muitos, né, telespectadores, né, que estão em casa saberem de algum caso familiar, de um paciente que tinha pressão alta e evoluiu para uma insuficiência renal precisando de uma hemodiálise, ou o próprio diabetes, né, cronicamente ao longo de anos, de forma silenciosa, ele vai sobrecarregando e esse paciente chega ao ponto de perder essa função renal. Então, dentre as orientações que a gente tem que ter, né, é muito importante o controle de doenças crônicas, principalmente a hipertensão e o diabetes. Entendi. Agora, doutor, quando é que chega assim, é diálise que faz? Assim, quando o rim perdeu um pouco a sua função, está perdendo, tem que fazer a diálise faz a filtração que ele não conseguia fazer mais, doutor? Exatamente, através de uma máquina, né, a gente faz a filtração desse sangue, né, a diálise ou hemodiálise. A diálise também pode ser peritoneal, é curioso isso, porque muitos pacientes fazem essa diálise em casa, através de um catéter abdominal que joga o soro no abdômen e esse soro em contato com o peritônio, que é uma estrutura que reveste toda a parte interna, ele faz aquela troca das impurezas e esse soro sai depois e joga essa sujeira também fora. Mas a hemodiálise, que é o mais conhecido, né, e os pacientes ficam dependentes disso, né, muitas vezes uma vez entrando na diálise, é difícil eles voltarem para uma situação normal, né, eles dependem normalmente 2 a 3 sessões ou às vezes mais durante a semana e eles precisam daquilo para retirar o excesso de líquido, retirar toda aquela impureza, ou seja, a máquina fazendo o papel dos rins desse paciente. Saúde dos rins, saúde renal e bebida alcoólica. O álcool, ele tende, normalmente quando o paciente toma álcool, né, ele percebe até um aumento do fluxo urinário e isso gera um efeito de desidratação no nosso organismo, né? Muitas vezes aquele efeito no dia seguinte, uma boca mais seca, uma dor de cabeça, isso está relacionado à desidratação e como nós dissemos, a desidratação prejudica o rim. Então, tem que estar atento, né? O álcool, a bebida alcoólica é um fator de risco, sim, né? Para deteriorização, para piora da função renal. E a gente sempre alerta esses pacientes que já têm um certo grau de alteração renal ou que
estão preocupados com o cuidado renal de diminuir a ingesta de bebida alcoólica. Então, isso é um alerta muito grande, porque às vezes a pessoa assim, tem esse conceito, eu vou tomar bebida alcoólica porque estou hidratando, pelo contrário, você está ressecando aí, viu? Mais perguntas chegando aqui pelo nosso WhatsApp, é a Francineide, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Obrigado, Francineide, bem-vinda ao Saúde e Fé. Doutor, tratamentos, medicamentos prolongados contribuem para problemas renais, doutor? E fala um pouquinho da automedicação. Perfeito. Francineide, muito boa noite, obrigado pela pergunta. Contribuem sim, tá? A gente sempre destaca a importância dos anti-inflamatórios, né, principalmente, mas tem uma série de outras medicações que podem influenciar, mas o uso de anti-inflamatório através de automedicação, né, como o senhor disse, e é muito acessível, muito fácil, dispensa muitas vezes receita médica, as pessoas abusam, né, desse tipo de medicação e, consequentemente, pode desenvolver uma alteração, um problema renal, inclusive permanente. Doutor, então aquela mensagem de um excelente urologista que o doutor Pedro é, ou seja, para quem está em casa, para cuidar bem do seu rim, não abra mão do quê, doutor? Não abra mão da hidratação, tá? O líquido é fundamental, e hidratação é um termo bem genérico, água, sucos naturais, chá, cortar refrigerante, né? Importantíssimo. Atividade física, o corpo funcionando bem, o rim vai funcionar bem. Cuidado com o tabagismo, pensando principalmente nas questões oncológicas, né? Abuso de medicações e principalmente controle de doenças crônicas como hipertensão e diabetes é extremamente importante. Mas se tiver que escolher uma coisa, tome bastante água. Tome bastante água e visite seu médico, né? Visite seu médico, peça um exame para ver se você tem os 2 rins aí, né? E é um assunto muito sério, viu, gente? Tivemos Quer mandar um abraço para tem alguém assistindo em casa, doutor? Eu queria mandar um abraço especial para minha esposa. Como é o nome dela? Dairane. Dairane, um beijo para você também. Deus te abençoe. Parabéns pelo maridão aí, Dairane. E meus filhos, espero que eles estejam dormindo agora, né? Como é o nome deles? Eu tenho o João Pedro. João Pedro. E a Maria Eduarda. Maria Eduarda, um beijo para vocês anjos, também. Deus né? abençoe, viu? Amém. Gente, tivemos o prazer de conversar com o Dr. Pedro Dias Soares, nosso médico urologista. Quem quiser entrar em contato no Instagram, pode segui-lo também, que ele posta bastante dicas e vídeos lá, que é drpedro, drpedro.urologia, e tem um site também que é drpedrodiasoares.com.br. Tá tudo na tela aí para você dar aquele print e cuidar um pouquinho desse órgão tão importante, gente. Assim, Deus nos deu até 2 para a gente assim tomar vergonha e cuidar direitinho, tomar muita água, pelo menos 2 a 3 litros por dia, doutor. Pelo menos. Doutor, muito obrigado, que Deus o abençoe. Amém. E não demora para... o primeiro programa aqui, mas então não demora para voltar, viu, Vai doutor? ser um prazer. Né? Obrigado. Esse tema da urologia interessa muito, viu, doutor? Né? Que maravilha, viu? Que maravilha a gente poder entregar esse programa justamente com essa certeza de que Deus é nosso Pai, Nossa Senhora é a nossa mãe, está aqui, e todos nós estamos nesse manto sagrado, escrito com fios de ouro, né? Porque é assim que ela nos considera, esses filhos especiais. Eu gostaria que o Padre Lucas, que aqui está, Padre, nos ajudasse a fazer uma bênção, uma oração. Eu abençoo a água e o Padre dá uma bênção especial em todas as pessoas que estão em casa, todos os enfermos, em especial em todas as mulheres, Padre. Tá certo. Então, vamos colocar sobre os cuidados da Mãe Aparecida todas as mulheres que estão se preparando para vir participar deste momento, né, da Romaria do Terço das Mulheres. Que cada uma das mulheres sintam-se já acolhidas no carinho da Mãe Aparecida para aproveitarem bem esse momento de fé, de fortalecimento, né, espiritual, para que a saúde da alma, né, ajude a ter também uma vida saudável em todos os sentidos, né? E que as mulheres que não poderão estar aqui, mas que acompanharão de casa, sintam-se parte deste grande momento que nós vivemos juntos aqui na casa da Mãe Aparecida. Que a bênção dela chegue até você, você que tem um coração de mãe, de filha, você que ama Deus, ama a família. Amém. E que você seja uma bênção onde você estiver. E essa bênção também vai nessa água que você vai tomar, tão limpa, pura e transparente, que derrame sobre cada filho, cada filha, especial os enfermos, toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje nós...